E aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a gente segue falando de João Alberto, homem negro que foi assassinado por 2 agentes de segurança em uma rede do Grupo Carrefour, no Rio Grande do Sul. Sobre os últimos acontecimentos envolvendo este caso e a representatividade dele, a gente conversa com o coordenador do Fórum Brasil Diverso, Maurício Pestana. Bom dia, Maurício. Bom dia. Maurício, seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa conversa relembrando os fatos. A última sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra de 2020, amanheceu com as imagens do espancamento até a morte de João Alberto Silva Freitas em um Carrefour de Porto Alegre, como dissemos há pouco. Toda essa sequência de fatos foi temperada pelas declarações do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente Jair Bolsonaro, minimizando o racismo no Brasil. Então eu quero te perguntar, como que o racismo está enraizado na nossa sociedade, desde das pequenas atitudes que a gente não observava até então, até chegar ao caso extremo da morte de João Alberto Silva Freitas? Bom, antes de mais nada, bom dia, é um prazer estar falando com os ouvintes da Jovem Pan, que eu acompanho há muito tempo e que sempre tenho assistido, principalmente, e me informado muito com o Jornal da Jovem Pan. A primeira coisa que nós temos que lembrar e temos que falar é entender um pouco o histórico, a história do racismo no Brasil, né? E o racismo no Brasil, ele não se dá desde agora, nem desde já, e nem dentro dessa discussão toda que nós temos colocado nos últimos tempos, e parece que o racismo nasceu aqui. O racismo, ele surgiu com a colonização do Brasil, né? Nós, negros e negras, fomos arrancados da África, trazidos para esse país para trabalhar. Trabalhamos durante 380 anos, né? E bem recentemente, há 133 anos, houve, entre aspas, a libertação dos escravos. Assim que houve a libertação dos escravos, começou o racismo institucional. Ou seja, você já tinha um racismo que os negros, os escravizados aqui eram escravizados porque eram negros, então já era uma instituição do racismo, mas dentro do regime colonial, do regime escravocrata, mas o racismo institucional, para dizer que dentro dessa fase em que todos nós somos iguais, afinal de contas todos os seres humanos eram libertos, começou depois do final da escravidão. Como é que isto começa? Começa com as instituições, com tudo que se pregou, principalmente na República. E é importante também dizer que a República não tinha nenhum projeto político para abrigar os milhões de ex-escravizados. Eu sempre falo isso, por incrível que pareça, o Império tinha uma transição, né, que eles iriam fazer, a República não. Então nós somos jogados ao Deus dará. Eu tenho dito muito nos últimos tempos que isso faz lembrar um pouco essa pandemia. Imagine que se acontecesse essa pandemia que aconteceu no Brasil e que as pessoas não tivessem nenhuma forma de sobreviver e tivessem que parar de trabalhar, terminou o trabalho, não tem trabalho, volta todo mundo para casa e se vire, né? Ainda bem que teve lá ajuda que fez com que a economia continuasse. Agora, no caso dos escravizados, não. No caso dos escravizados, assim que acabou a escravidão, nós fomos jogados às ruas, fomos para os morros, para as favelas, não houve nenhuma política pública de ressarcimento, não houve nenhuma política pública ligada à educação, não houve nenhuma política à habitação, e hoje grande parcela desses ex-escravizados continuam nos morros, sem casa, sem habitação, e quando você pega os números, né, a maior parte dos miseráveis, a maior parte dos pobres, a maior parte dos desempregados ainda são descendentes daqueles escravizados, ou seja, é um trabalho, foi uma política de Estado, né, que se enraizou principalmente no século XX, e aí a gente entra no século XXI com toda essa desigualdade. O Brasil é um dos países mais desigual do mundo, né? E a desigualdade aqui é entre ricos e pobres, a desigualdade aqui é entre pretos e brancos. Maurício, você explicou muito bem esse racismo estrutural tão enraizado e como que essa fala do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente Jair Bolsonaro minimizando o racismo impacta, como que essa fala, essa minimização dificulta a luta que nós temos pela frente?
Bom, o presidente, ele é daltônico, sim, né? Porque, afinal de contas, ele não vê cor. Só que o daltônico, o original, ele vê o mundo cinzento. O presidente vê o mundo branco, né? Porque ele não tem um ministro negro. Ele é daltônico, ele só vê branco, né? E ele não vê racismo. Ele não vê racismo porque acho que negros não chegam perto dele, a não ser um dos amigos dele lá, o Hélio Negão, que ele disse que era o negro dele, ele declarou um tempo atrás. O presidente Mourão também, ele pode dizer que, ele poderia até dizer que ele também é daltônico, né? Porque provavelmente nas Forças Armadas, entre as lideranças, ele precisava dar uma olhada quantos generais ele encontrou negro, né? Ele também deve ser daltônico, porque com certeza ele não deve ter nem se olhado no espelho, porque em qualquer lugar do mundo ele seria um homem não branco. Mas ele acha que aqui não existe negro e não existe preconceito, né? Esse governo que aí está é lamentável, ele vai na contramão da história. Eu tenho afirmado e falado com muita veemência que é o seguinte, o Brasil não é mais os negros que estão falando que é racismo, não é mais uma coisa do movimento negro, né? Então é só ele estudar um pouquinho, né, pegar os dados do IBGE, os dados do IPEA, os dados do IBOP, da onde ele quer, qualquer tipo de pesquisa, né? Ele vai dar uma olhada, ele vai ver que aqui no Brasil existe diferença entre ricos e pobres, existe diferença entre pretos e brancos. Os negros aqui, os pretos aqui são os pobres, são os discriminados, são os que ganham menos, são os que têm todo o tipo de problema que a gente sabe que existe. Bom, e agora nós estamos acompanhando os desdobramentos do caso que aconteceu na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, no Carrefour de Porto Alegre. A delegada que está investigando este caso do João Alberto Silva Freitas disse que a morte não é investigada como ato de racismo, mas afirmou que é impossível negar que o racismo estrutural existe. Como que você interpreta o encaminhamento dessas investigações e como que a legislação brasileira está entendendo esse crime? Olha, esse caso precisa ser visto e precisa ser analisado por vários aspectos. São vários aspectos que estão envolvendo esse caso. E, primeiro, eu acho que a gente não pode esquecer do momento, e aí eu prezo e acho que tem que ser analisado por esse lado, o momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, mas especificamente no Brasil, né? Os valores, né? Os valores que a gente está pregando e que a gente está caminhando. Então, por exemplo, eu começaria a analisar como é que uma pessoa, eu vou até dizer um pouco, aqui se você me permite falar um pouco da época da minha infância, na época da minha infância que ainda se matava galinha, matava galo, época de Natal, matava porco, né? As crianças e as pessoas ficavam assim, se sentiam mal quando viam matar animais. Hoje em dia não, se mata ser humano e as pessoas ficam fotografando e filmando para colocar em rede social, né? A coisa mais dramática que tem nesse caso, eu poderia falar vários casos dramáticos, mas eu acho que seria importante a gente analisar isso, é que a pessoa foi assassinada ali em frente, me parece que tinha 6 ou 8 pessoas, e ninguém reagiu, né? Ninguém reagiu, as pessoas estavam filmando, né? Então esse é um aspecto que a gente precisa recuperar, como é que anda a humanidade, né, no Brasil, né? Como é que andam... como é que as pessoas humanas estão se comportando, né? Eu acho que isso é um aspecto que precisa ser analisado naquele caso, né? E depois a questão racial. É óbvio que se aquele homem fosse um homem branco, provavelmente ele não seria tratado daquela forma, né? Porque o racismo estrutural, inconsciente ou consciente, está na cabeça das pessoas, né? É como você se veste, é como se você tivesse um jeito de se vestir, de falar e uma cor de pele para que você pudesse ter direito à cidadania no Brasil, né? E isso ficou muito, absolutamente muito claro. Você falou da questão da humanidade, algo que intriga muito nas imagens, que são muito fortes, é que tinha um grupo de pessoas assistindo o crime e não fizeram nada. Inclusive uma mulher que estava acompanhando os dois seguranças brancos, né, durante o espancamento, ela até intimidou uma pessoa que estava filmando o crime e ninguém fez nada. Então isso que você falou da humanidade vai muito de encontro. Isso precisa ser analisado. Eu acho que esse é um ponto importante, real,
né, e que ninguém está vendo, porque se mira-se muito numa discussão, eu tenho visto muito uma discussão, que não vai em torno, parece que a coisa mais importante não é a vida e não é aquelas pessoas. Então, primeiro precisa se ver isso, né? Um outro ponto que precisa se ver você tem uma empresa terceirizada, né, que quarteirizou, porque na realidade parece que um dos agentes que estava ali é um agente da polícia, né? Então, a polícia, que sempre faz tudo aquilo que a gente já enoja, né, de saber que existe, e a gente sabe que existe, ela estava fazendo aquilo agora num espaço privado. Isso também não está sendo analisado, né, porque também tem uma ação do Estado ali naquele caso. Então, você tem vários aspectos que precisam ser analisados nesse caso, que nos remete a desgraça coletiva que está vivendo o Brasil nesses tempos atuais. Bom, Maurício, vamos falar também de um outro caso. Um homem de 22 anos foi localizado na manhã deste domingo pela Polícia Civil como principal suspeito pelas ameaças de morte e ofensas racistas à vereadora eleita em Joinville, Ana Lúcia Martins, que é a primeira mulher negra eleita na história de Joinville para compor o Legislativo. Ela recebeu mensagens como: agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente que é branco. Então eu quero te perguntar, primeiramente, como que estão os desdobramentos deste caso e, mais uma vez, terá punição? Como que está a segurança da legislação brasileira nesse tipo de crime? Porque racismo é crime. Olha, a lei de racismo no Brasil, ela lembra muito algumas leis. Existe uma máxima aqui no Brasil que diz assim, existem leis que pegam e leis que não pegam, né? E a lei do racismo no Brasil, para mim, essa é uma lei que não pegou, né? Porque sempre tem uma forma do racista se safar, infelizmente. Sempre é um jeito dele se safar, ele vai dizer que foi injúria. Neste caso específico que você está falando de Santa Catarina, a família já disse que o cara é doente, né, esquizofrênico e tal. Quer dizer, a desculpa, eles não são nem criativos nas desculpas, porque as desculpas são sempre as mesmas. Ou a pessoa é esquizofrênica, quando a pessoa não é esquizofrênica, parece que nesse caso eles estão usando dois argumentos. O pai dele é negro, o irmão é preto, ele tem um amigo azul, enfim, é sempre a mesma desculpa, né? A lei daqui é uma lei tão fraca, tão sem vergonha, que nós temos essa lei já há algumas décadas, e é o único país do mundo que tem uma lei na Constituição que diz que o racismo é um crime inafiançável, e você não tem nenhuma pessoa presa, né? Talvez não tenha nenhuma pessoa. Está bem, nós conversamos com o Maurício Isso Pestana. É inafiançável. No planeta que não existe uma lei, né? Bom, eu acho que a nossa conexão está falhando um pouquinho. Maurício, você nos ouve? Acho que realmente estamos com problemas na conexão. Nós vamos restabelecer e a gente volta a conversar com Maurício Pestana, coordenador do Fórum Brasil Diverso, sobre essa questão do racismo estrutural no Brasil. E nós voltamos agora com a entrevista com Maurício Pestana, coordenador do Fórum Brasil Diverso, falando sobre a questão racial no Brasil. Maurício, nossa conexão caiu, mas já retomamos aqui. Eu gostaria que você terminasse, né, a sua conclusão de pensamento. Nós estávamos falando sobre as questões raciais acerca do caso da mulher negra eleita, né, em Joinville, a vereadora Ana Lúcia Martins. Pode continuar. A Ana Lúcia só demonstra um pouco, a vereadora que acabou de ser eleita, né, como é que o racismo está na nossa sociedade, né? E como é que o presidente e o vice-presidente estão desconectados, né, do Brasil real, né? Talvez eles não sintam aonde eles estão, o espaço de poder que eles estão, isso não chegue até eles, né? E não chega até eles também porque eles não são negros. Então dá para entender o presidente quando ele fala que ele é daltônico. E eu reafirmo, ele é daltônico, ele só vê o mundo branco, a começar do ministério dele, que não tem um ministro negro, né? Então, é isso. E eu espero que a vereadora seja firme, eu já vi algumas respostas dela, firme, e que a justiça se faça
valer e que se prenda esse cidadão, seja ele esquizofrênico ou não, que ele pague pelas ameaças que ele fez à vereadora. Está bem. Bom, então eu quero agradecer Maurício Pestana, coordenador do Fórum Brasil Diverso. Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações para quem acha que o racismo estrutural no Brasil não existe. Ele existe sim e precisa ser combatido. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes da Jovem Pan.